Será que tem um dentre os jeitos que é melhor para se dar uma mesma informação? Será que com afeto e humor as palavras acolhem em vez de afastar as pessoas? Episódio 3, Palavrão, Língua e Texto, Steven Pinker. Roda a vinheta, gordo. Oi, gente. Palavrão, Língua e Texto segue sendo feito de casa para todos nós com carinho e dedicação, oferecendo aquilo que a gente tem de melhor, que é ajudar, colaborar na construção do conhecimento e entender, por que não, atualização de discussões sobre ciência, né? Vocês sabem que nos 2 episódios anteriores da série aí sobre o Steven Pinker, que eu me propus a fazer, eu trabalhei com a ideia de fala escrita, que tem a ver com o Guia de Estilo, publicado por ele recentemente em 2016, e com a ideia dos anjos bons de nossa natureza, que suscitou tanta discussão porque ele mostra com números a justificativa do posicionamento dele, que diz que nós estamos, como seres humanos, ficando menos violentos com o passar do tempo. E aí vem o John Gray e diz, não, os conflitos localizados estão tão ou mais fortes que as 2 guerras mundiais que tivemos no século XX. Bom, pelo sim, pelo não, pessoal, o importante é que ciência é feita justamente para abrir hipóteses que podem contestar teorias anteriores, viu? E hoje eu queria repercutir com vocês um pouquinho de textos sobre o Pinker e não só do Pinker. Textos que citam o Pinker como referência, como argumento de autoridade. E eu queria fazer menção a 3 colunas publicadas pelo Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, em 3 momentos diferentes, em que ele usa o Pinker como argumento de autoridade para explicar alguma coisa. Bom, a primeira delas, que eu usei para a chamada aqui da nossa conversa, tem a ver com o humor e o afeto como grandes, vamos dizer assim, forças que derrubam barreiras na nossa comunicação, né? E no Do que é feito o pensamento, que está aqui na minha mão, o Pinker trata em alguns momentos aí do efeito semântico das palavras, do efeito de significado, de atribuição de sentido de algumas palavras, dizendo, olha, a gente tem vários mecanismos, jeitos de dizer a mesma coisa. E quando se escolhe fazer isso com mais afeto e humor, inclusive ele brinca aí num determinado parágrafo, ele diz, olha, é mais provável que a gente acolha a pessoa e, quem sabe, comece uma grande amizade em vez de hostilizar essa pessoa, né? Claro, gente, é fácil, é simples sempre escolher a melhor maneira. Se fosse simples, fácil e natural escolher a melhor maneira, com afeto e humor, ela não viraria tema de discussão científica, né? Ou não viraria, assim, uma coisa que se precise lembrar constantemente para não ferir o outro, usar as melhores palavras. Sabe que eu pensei que nesse momento é uma situação bem oportuna para a gente refletir, né? Por quê? Porque nós estamos num momento diferente, reavaliando os nossos afetos, os nossos posicionamentos, os nossos comportamentos diante das coisas e, quem sabe, né, mostrando como a gente pode interferir ou se colocar na vida das pessoas de maneira mais produtiva, muito mais legal, com humor e com afeto, né? E também demonstrando nossas fragilidades. É disso que o Steven Pinker trata nesse momento, nesse ponto aí de reflexão. Outra coluna que o Schwartzman trata, aí usando o Pinker como exemplo, pessoal, tem a ver com a ideia de força que a ciência tem que ter nos nossos pensamentos. É quando ele vai explicar alguma coisa sobre cultura matemática. E diz, olha, o Pinker mostra para nós que em muitos casos as pessoas se vangloriam, né? De dizer, mas eu nem sabia tal coisa e consegui fazer. Ou eu nunca dei bola para números e consegui fazer tal coisa. Ele diz, pois é, a gente tem que trabalhar com a regra e não com a exceção. Há pessoas em caráter de exceção que, de fato, né? Quando a gente fala em estudo, por exemplo, né? Tem pessoas que se diz, nossa, a pessoa parece que nunca estuda e pega fácil. A outra tem que estudar muito para conseguir entender, tem que se esforçar. São diferentes inteligências, diferentes habilidades também, né, pessoal? Agora, o Schwartzman chama atenção dizendo assim, ó, nessa numeralia, né, que é a palavra que ele usa para definir esse ponto, ou esses contextos que nós vivemos na atualidade, não se pode desprezar o conhecimento simples, básico, matemático. Ele diz, por exemplo, pensando em finanças, né, pessoal, em finanças pessoais, por menos que a gente ganhe ou que tenha à disposição,
Se a gente souber gerenciar melhor e souber o quanto custa, por exemplo, para pegar um dinheiro emprestado numa instituição bancária, se consegue, quem sabe, pensar e trabalhar melhor com essas possibilidades. Então ele chama atenção para isso, dizendo, no nosso pensamento também tem que ter espaço para aquelas habilidades mais abstratas relacionadas a números, né? Outro ponto também, falando de cultura matemática, né, pessoal? Outro ponto que ele chama atenção também, falamos do humor, da cultura matemática, e daí a gente vai ter o ponto de significado das palavras e como elas podem ser interpretadas em contexto. E é por isso que eu chamo atenção para esse livro aqui, do que é feito o pensamento, porque tem um momento aqui quando o Pinker vai trabalhar com palavras e semântica, palavras e seus significados, gente, ele trabalha com a ideia do significado da palavra evento. Ele diz, olha, é a discussão de 3,5 bilhões de dólares. Vale bastante, né? E ele diz, o que é um evento? Né? E aí a carga semântica que a gente dá para essa palavra, ela é o que em si? Um recorte de tempo de alguma situação, de algum acontecimento. Por exemplo, o momento por que nós estamos passando no mundo agora em relação à pandemia é um evento. Agora diz, espera aí, e aquela festa do final de semana também não é um evento que eu estou com saudade de ir? É um evento. Então veja, são diferentes recortes temporais que nos remetem a diferentes situações, inclusive de humor e afetividade. Eventos têm essas diferentes definições e tem também essas diferentes relações de associação que a gente pode fazer. Então, olha, peguei só a palavra evento, que está aqui dentro, pessoal, da relação entre palavras e pensamentos, para a gente trabalhar. Pode-se tomar aí outra série, outro conjunto de palavras e de definições para se entender um pouquinho mais. Bom, sempre pensando, pessoal, que o Pinker dá muito pano para manga para a discussão aí, para nos ajudar a entender melhor a cientificidade das coisas, o valor atributivo de algumas características aí e a didatização do conhecimento, eu sempre trago aqui no Palavrão Língua e Texto quando for adequado para uma explicação, para uma analogia, para uma ampliação do conhecimento, viu? Desejo muita saúde a todos e a todos que estão à volta de vocês. Não esquece, ativa o sininho de notificação, curte, comenta, compartilha, conversa com a gente. Uma excelente semana, até o nosso próximo encontro e cuidem-se bem, todos!